Graça e paz, irmãos, é com grande alegria que nós iniciamos o estudo da escatologia bíblica, uma visão panorâmica, né? O estudo dos últimos dias, dos últimos tempos, e feliz com esta oportunidade. E nós temos orado ao Senhor para que Deus não só fale ao seu coração, como também você possa absorver todas as informações que aqui serão passadas. Não temos a pretensão de elucidar todos os temas, até porque não temos
todo o tempo necessário, mas nós vamos dar uma visão geral da escatologia bíblica, talvez com um enfoque um pouco maior aqui para o pentecostal, né, vamos dizer assim, mas também vamos falar de todas as linhas de pensamentos, os conceitos e as bases. Eu fico bastante feliz em saber que a Igreja Cristã do Morumbi tem a preocupação de ensinar a palavra do Senhor aos seus membros. E isto é bastante importante porque a Bíblia diz que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Este tema, escatologia, é um tema bastante discutido, até porque tudo aquilo que está oculto ou coisas futuras geralmente se chama a atenção, né? É por isso que muitas pessoas buscam aí saber o futuro através de cartomantes, através de pessoas que preveem o futuro, né? E até mesmo dentro das igrejas as pessoas buscam profecias, né? Então, há um interesse geral em saber a respeito das últimas coisas, dos adventos dos últimos dias. E é importante a gente lembrar que dentro da escatologia, essa primeira aula nós vamos basear em uma introdução à escatologia dentro da teologia sistemática, que tem vários temas, né? Teologia sistemática tem vários temas, e a escatologia que passou, ela também é um tema dessa teologia sistemática, que passou aí no século XIX, ter mais força e ganhar mais temas, né? Se nós buscarmos dentro da teologia sistemática, nós vamos ter lá a doutrina de Deus, que é a teontologia, nós vamos ter a doutrina de Cristo, que é a cristologia, vamos ter a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, vamos ter a doutrina do homem, que é a antropologia, a doutrina do pecado, que é a martiologia, doutrina da salvação, que é a soteriologia, doutrina dos anjos, que é a angiologia, a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, que foi tema também de um seminário de alguns meses atrás, e também a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, que é o tema que nós vamos abordar aqui nesta noite. É interessante a gente lembrar que este tema sempre chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive até dos discípulos de Jesus, né, que perguntavam a respeito dos últimos dias, e também no primeiro século, muitas pessoas perguntavam a respeito dos últimos dias, né? Então, nós também temos essa curiosidade em saber sobre o estudo das coisas dos últimos dias. A definição desta palavra é bastante conhecido também. É uma palavra que tem origem no grego, né, que é escatos, que é o último, e logia, que é o estudo ou tratado. Desta forma, etimologicamente, nós podemos definir aqui como estudo das últimas coisas ou tratados das últimas coisas. Um outro termo também que é bastante conhecido no meio teológico é o novissimis, ou seja, das últimas coisas. E esses temas são baseados em algumas passagens bíblicas que relatam os últimos dias, né? Que é escatai emerai, né? E nós temos dentre esses textos bíblicos o texto que está em Isaías no capítulo 2, no verso 2, que diz: "E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações." Isso aqui fala da glória futura do verdadeiro Israel, né? Também é um dos temas que dá origem a essa questão dos últimos dias, essa questão do escatai e emerai, é Miqueias capítulo 4, no verso 1, que diz: "Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e se concorrerão a ele os povos." Aqui fala da anunciação do evangelho, ou a vocação aos gentios. Então, essa palavra é muito importante que nós temos em mente, que é escatos, último,
elogia o estudo ou o tratado, né? E também nós podemos aqui, no termo grego, no cognato é skata, que significa últimas coisas, né? Então, é importante a gente definir essa questão. Por que nós devemos estudar a escatologia, né? Talvez é uma pergunta que muitos se fazem. Por que nós devemos estudar a escatologia, né? Primeira coisa, nós devemos estudar a Bíblia em geral, né? Como eu disse no começo, nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Mas nós somos limitados e através do estudo da Palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo, não lendo apenas como um livro, mas um livro inspirado, inerrante, que é a Palavra de Deus, é Deus falando conosco. Deus abre a nossa compreensão para a sua grandeza e coisas extraordinárias que Deus tem preparado para os seus. E é bom nós lembrarmos aqui que existe só duas situações, né? A, a previsão bíblica para o justo, que é viver a eternidade ao lado de Cristo, e a previsão bíblica para o ímpio, que é os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esqueceram de Deus da mesma forma, né? Então, existe apenas dois caminhos e nós temos que deixar claro isso para a igreja e deixar claro para aqueles que estudam a palavra de Deus. Então, por que nós devemos estudar a, a escatologia? Em Mateus, no capítulo 22, do verso 27 até o 32, os saduceus, que eram pessoas que não acreditavam na ressurreição, eles perguntaram para Jesus, né, falando a respeito de uma mulher que perdeu o seu marido, e lá no verso 27 diz assim: por fim de todos morreu também a mulher, ou seja, ela casou-se com 7 irmãos e por fim ela morreu. E os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles perguntam lá no verso 29 do capítulo 22. Eles falam, Jesus responde para eles, pergunta no 28, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esta mulher? Visto que todos a possuíram, ou seja, 7 irmãos casaram com esta mulher, depois ela também morre. De quem seria esta mulher? E os saduceus, eles não entendiam isto, e Jesus responde a ele lá no verso 29 e diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. E no verso 31 ele diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Verso 32: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, ele faz uma pergunta: sou eu Deus de Isaque, de Abraão, Isaque e Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, na escatologia também nós vamos aprender muito a respeito do destino, né? Dos mortos, né? Daqueles que já morreram, daqueles que serão arrebatados, dos ímpios. Então, nós vamos aprender também deste termo da escatologia. Então, por isso a importância de nós aprendermos sobre a escatologia, né? Toda a escritura, na realidade, ela é muito importante, mas a escatologia abre e descortina para a gente uma ideia muito interessante, muito abrangente, né? Agora, essa questão também, e qual que é o nosso papel, né? Qual é o papel da igreja em relação às coisas futuras? Será que a igreja tem algum papel, algum compromisso nessas coisas futuras? Tem sim. A igreja tem a missão de expandir o reino de Deus e resgatar almas que caminham a passos largos para o inferno. Uma das coisas importantes é lembrar que a escatologia não nos traz a condenação, ela nos traz a esperança. E da mesma forma, nós devemos propagar a esperança em uma sociedade que já está bastante deteriorada, né? Então, a igreja, sim, tem o papel de propagar essa esperança, né, para todos os povos. E também a igreja tem
a preocupação e tem a necessidade do discernimento, de confrontar o engano com a verdade. Nós temos visto nos últimos dias quantos enganos, quantas falsas doutrinas, quantos falsos profetas. E nós só vamos entender e ter o discernimento a respeito disso quando nós estudamos a palavra do Senhor e quando nós estudamos essa área que é a área da escatologia, né? Então, a igreja também tem esse papel primordial que é trazer esse discernimento das coisas que estão certas e as coisas que estão erradas. Também a igreja tem um papel aqui, diante da escatologia, de trazer uma vigilância. E além de trazer essa vigilância, a igreja ela tem o papel de servir como atalaia, ou seja, aqueles que ficavam nas torres de vigias, e quando vinha o perigo iminente, quando vinham os inimigos iminentes, esses atalaias começavam a gritar e alertar o povo para as coisas que estavam acontecendo. Da mesma forma, a igreja tem que estar atento e servir de atalaia para este mundo, né? Somos revelando os sinais que Deus tem nos dado. E também a confiança, acreditar em Deus, confiar em Deus e levar os outros a confiarem também na soberania de Deus, né? Esse é outro aspecto muito importante da escatologia, né? Embora essa escatologia ela lide com coisas futuras, nós vamos ter o embasamento também em livros do Antigo Testamento e também livros do Novo Testamento, né, para essa escatologia, né? Então, nós temos sim uma preocupação. O que vai acontecer de agora em diante? Talvez todos se preocupem, né? É tanta gente querendo saber e prever o futuro, né? Os próprios discípulos faziam isso, tendo Jesus do lado deles, né? Eles perguntavam para Jesus, diz-me o Senhor, quando serão essas coisas, né? Então, todo mundo tem essa necessidade. Mas também aqui é importante a gente dizer que esse discernimento, essa vigilância, essa confiança e essa esperança, nós temos que ter um ponto aqui bastante comum com relação àquilo que muitos têm pregado, têm ensinado por aí. Por isso a importância aqui da liderança da Igreja Cristã de trazer esses temas, né? Então, muitos têm surgido trazendo falsas profecias, né? São falsos profetas. Um certo pastor marcou aí para o ano de 1993 o início da grande tribulação, e que o ano de 2000 seria o fim do sexto milênio, né? Então, esse falso profeta aí, em 1993, ele errou completamente. Então surgiu outro profeta, baseando-se em cálculos. Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre essa questão de simbologia e de cálculos. Este outro profeta, ou mais um matemático do que um profeta, ele se baseou em cálculos e assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986. Ele disse até a hora, ele disse às 17 horas lá em Jerusalém. Ele marcou o fim do mundo para março de 1987. Mas também esse profeta foi desmoralizado. Então é importante que a igreja tenha o discernimento, a vigilância, a confiança e a esperança, né, de que Cristo é quem nos esclarece, Cristo é quem nos orienta, e nós não podemos ficar correndo aí atrás de falsas doutrinas, né, de falsos ensinamentos. Uma busca de resposta para o futuro, e só através da escatologia bíblica nós podemos compreender, né? Em que momento da linha nós estamos agora? E é esse estudo que nós vamos trazer aqui e dar uma visão geral de que momento nós estamos nessa linha do tempo, né? Essa linha cronológica do tempo, o que era nós estamos vivendo e que linha é essa que nós estamos e que momento nós estamos desta linha do tempo, né? Como eu disse, muitos tentaram, mas a Bíblia é bastante clara ao dizer que o dia e a hora ninguém sabe, né? Então, mas eu sei que muitas perguntas ficam aí na sua cabeça e na minha também. Em que momento desta linha nós estamos? E aqueles que já morreram, lembra lá em Tessalonicense, quando
Os Tessalonicenses perguntam ao apóstolo Paulo sobre aqueles que já morreram, eles tinham preocupação com aqueles que já morreram, né? A respeito daqueles que dormem, lá no capítulo 4. Então, eu sei que muitos têm dúvidas sobre isso, têm dúvidas sobre este futuro. E realmente, será que Cristo vai voltar realmente, né? Já tem linhas de pensamento, e nós vamos aprender também nesta noite, que eles já dedicam a sua vida a outras coisas, já que toda a Bíblia já foi cumprida, né? Pelos que eles interpretam. Mas nós temos a esperança que Cristo vai voltar. E outra coisa interessante é que nós vamos ver nesse estudo da escatologia, são várias linhas de interpretações, mas dentro do mundo cristão, do mundo evangélico, uma coisa é consenso, né? Que é a volta de Jesus. Se antes da tribulação, se depois da tribulação, mas uma coisa é consenso, que Jesus vai voltar, né? Isso é importante para nós também. Dentro desse estudo esse estudo da escatologia que nós estamos fazendo, existem métodos, conceitos e também sistemas que interpretam, né? Então, há algumas formas de nós interpretarmos esta escatologia, né? Então, é outra coisa que é importante a gente, antes de ir para interpretações, outra coisa importante é que a escatologia, de forma resumida, ela estuda a respeito da segunda vinda de Jesus, ressurreição final, né? Também o juízo final, o julgamento de Deus e também a respeito do céu e inferno. Mas nós temos também uma divisão que muitos interpretam, tá? Além da escatologia geral, que é essa que nós estamos tratando, eles falam também da escatologia individual. E nós vamos também falar uma coisa a respeito do decorrer da aula sobre essa escatologia individual da pessoa como um indivíduo mesmo, né? E a sua condição. Nós vamos falar um pouco sobre a morte física, o que acontece entre a morte da pessoa e o juízo final. E também nós vamos estudar um pouco a respeito da imortalidade da alma, algumas perguntas que são feitas, né, por todos, né? A pessoa fica dormindo ou fica consciente? Né? A Bíblia tem algumas respostas a respeito disso. O que vai acontecer quando Jesus voltar com aqueles que estiverem vivos, né? A alma dos salvos não morre? Então, são muitas perguntas que nós podemos aqui ajudar a esclarecer, né? Então, essa é uma questão da escatologia. Agora, nós temos os tópicos que nós vamos relacionar a partir da primeira aula, que fala sobre algumas formas de interpretação da escatologia, né? Então, nós podemos entender, por exemplo, a questão do método, né? O que é esse método? O método é fazer alguma coisa de um plano organizado. Então, como é que é feito? Quais são os métodos da escatologia? Existe algum método já relacionado? Sim, existe. Alguns teólogos e alguns estudiosos já dimensionaram alguns métodos organizados, alguns planos organizados para estudar a teologia. Nós vamos aprender sobre esses métodos. Também existe sistema? Sim, os sistemas são um conjunto de elementos, né, concretos ou abstratos, né, ou abstratos, nós vamos ver, que também intelectualmente organizados, eles também formam uma forma de estudar a escatologia. E também nós vamos falar também sobre o conceito, né? O que é esse conceito, né? O conceito é um pensamento, uma ideia, uma compreensão que alguém tem a respeito de um tema. E também nós vamos falar sobre essa questão. Então, os métodos, os conceitos e os sistemas de interpretação da escatologia bíblica, né? Também é um tema bastante interessante. Nós vamos, dentro desse processo todo, nós vamos falar. Esse seria mais ou menos um resumo do que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? O arrebatamento, né?
Quais são as linhas de pensamento em relação ao arrebatamento? Esse arrebatamento é literal? Esse arrebatamento é simbólico? Ele acontece antes da grande tribulação? Ele acontece depois da grande tribulação? Talvez você tenha dúvida, então não deixe de assistir a próxima aula, onde nós falaremos sobre este tema também, né, o arrebatamento. E é algo muito esperado, principalmente pelas igrejas pentecostais, né, que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. Então, nós vamos falar e entender, e também nós vamos falar aqui, não é trazendo nenhuma ideia fixa dentro daquilo que nós acreditamos, e também não é colocando nada à força nas mentes das pessoas, mas é explicar, né, quais são as bases para indicar que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Quais são as bases para explicar que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, ou seja, em 3 anos e meio? Qual seria a base da igreja para ou da interpretação para dizer também que só ocorrerá depois o arrebatamento, né? Então, eu acho que é um tema bastante importante. Eu tenho a minha linha de raciocínio, meu pensamento, mas eu quero deixar claro para os irmãos que eu pretendo mostrar aqui os prós e os contras e aquilo que a Bíblia nos relata a respeito, tá? Não quero sair fora do que diz a Bíblia Sagrada, tá? Depois do arrebatamento, nós temos o tribunal de Cristo. O que será esse tribunal? E aqui tem outra coisa muito importante, né? Tem pessoas que confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. Também são duas coisas distintas. O que vai acontecer no tribunal de Cristo? Vamos estudar sobre isso aí. O que será que vai acontecer no tribunal de Cristo, né? Tribunal fala de julgamento, né? Mas será que vai ser um julgamento também? Ou será que esse tribunal vai ser um momento de entregar os galardões para aqueles que perseveraram, né? Então, é algo também muito importante que nós devemos estudar nas próximas aulas. Tribunal de Cristo, né? Lembrando que esse tribunal não é o último tribunal do juízo final, tá? Também nós vamos estudar a respeito das bodas do Cordeiro. Que bodas do Cordeiro é essa? É uma boda bastante esperada por todos os cristãos, né? E essas bodas falam do encontro do noivo com a noiva, né? Quando a noiva estiver preparada para o encontro com Cristo, né? E esse local das bodas, já está preparado esse local das bodas? Quem nós vamos encontrar lá nas bodas do Cordeiro? É por isso que é importante você não perder a próxima aula para a gente entender, as próximas aulas, para entender que essa questão de bodas do Cordeiro, a gente fala muito sobre isso, mas precisamos aprender um pouquinho, estudar bastante sobre bodas do Cordeiro. E a grande tribulação? Quem estará aqui na grande tribulação? Será que esses três primeiros acontecimentos aí que nós falamos acima, eles estarão acontecendo no mesmo período que acontece a grande tribulação? Será 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio? E aqui entra também as semanas de Daniel. Nós vamos falar um pouco também sobre isso, né? As 70 semanas. Em que semana nós estamos, né? Veja quanta coisa importante nós temos para falar a respeito da escatologia, né? Então, a grande tribulação, o que vai acontecer nessa grande tribulação, né? Onde estarão os crentes, os cristãos nesse período? Onde estará Israel nesse período da grande tribulação? Então, é outro tema bastante relevante para que nós possamos entender e aprender da palavra de Deus. Aí mais um tema, a volta de Cristo, algo tão esperado, tão profetizado, algo tão dito por cientistas, por profetas, dito por pesquisadores, pastores, né? E até falsos profetas falam muito a respeito da volta de Cristo, né? E muitos até questionam se realmente esta volta vai acontecer ou não, né? Então, nós também vamos aprender sobre a volta de Cristo. Como será essa volta de Cristo? Será que ele vai vir nas nuvens? Será que ele vai pisar na terra? Quem estará junto com Cristo nessa volta de Cristo?
e são temas bastante relevantes para nós estudarmos. Outro tema interessante que nós precisamos falar, né, e falaremos aqui durante essas aulas, é sobre o Armagedon. Quanto mistério nessa batalha do Armagedon. Quem estará nessa batalha? Onde vai acontecer esta batalha do Armagedon, né? E depois também nós falaremos aqui do julgamento das nações. Haverá um tribunal, né? O julgamento dessas nações. Como serão julgadas essas nações? E depois o milênio. O milênio também é bastante controverso e há várias linhas de raciocínio, de pensamentos em relação ao milênio. Será que esse milênio é literal? São 1000 dias realmente? E se a gente entender na Bíblia que nós estamos falando de um Deus que é eterno, né? Sem limites de tempo, sem limite de começo, sem limite de fim, será que esse milênio é literal de 1000 anos? Né? E o que vai acontecer aqui na Terra durante esses 1000 anos? Né? Não é interessante isso? É bastante interessante e nós temos muito a falar sobre isso, né? Onde estará a igreja desse período do milênio? Onde estará Satanás e seus anjos no período do milênio? Então, tudo isso são temas que nós vamos aprender. E também nós vamos falar sobre o juízo final, né? Então, vejam bem que é diferente daquele tribunal de Cristo e agora do juízo final. Nós somos duas linhas diferentes aqui de julgamentos, tá? Então, é importante também quem estará diante desse juízo final. Tem crente achando que estará no juízo final, né? Será? Não sei. Nós vamos aprender um pouco também sobre este tema, o juízo final, o grande trono branco, né? E depois nós falaremos também sobre novo céu e nova terra, né? É um tema bastante interessante falar sobre novos céus e nova terra. Então, são bastante temas que nós temos a estudar nas próximas lições, e Deus permita que nós consigamos, sim, falar sobre todos esses temas. E como é que nós vamos estudar esses temas, né? Quais seriam os métodos de nós estudarmos esses temas? A primeira coisa que nós falamos lá no início da aula foi sobre as formas de interpretação. Como é que nós vamos interpretar todos esses aspectos aqui, todos esses itens? Como é que nós vamos interpretar isso, né? Então, nós vamos aprender a interpretar. E como é que as pessoas interpretam a escatologia? Tem coisas que literais, tem coisas simbólicas, tem coisas que são bastante simbólicas, né? E nós vamos aprender, sim, a interpretar, a fazer a interpretação dessa escatologia bíblica. E é importante aqui, nós temos sempre em mente que nós faremos essas interpretações baseadas sempre na Bíblia, nas profecias, né, que Jesus deixou para nós. E existe uma limitação daquilo que nós vamos aprender. Por quê? Foi o que Deus deixou revelado para nós. E o que Ele deixou revelado, nós vamos aqui buscar o conhecimento, buscar a orientação de Deus, para que nós possamos, então, buscar essa orientação de Deus e aprender com Ele este tema tão relevante, né? Então, esse ponto também das interpretações são algo muito importante. E nós vamos falar, então, um pouquinho dessa interpretação, né? As formas de interpretação da Bíblia. Qual será essa forma? Os métodos de interpretação. O primeiro método que nós temos de interpretação da Bíblia é o método alegórico, né? O que será? Parece que a palavra alegórico já nos dá a direção do que seria esta interpretação, né? Essa palavra também, ela tem, na verdade, são duas conjunções gregas, né? Que nós traduzimos para o português e nós podemos interpretar como proclamar algo que significa outro, né? É uma forma figurada de expor um pensamento, ilustrando uma outra coisa para dar a ideia, né? Então, talvez essa seja uma definição bastante simples
do que algo alegórico, né? Isso é muito falado no carnaval, né? Ah, o carro alegórico, o que que é? É uma interpretação simbólica, um desenho daquilo que eles querem transmitir, da mensagem que eles querem transmitir. Talvez seja essa uma explicação bastante básica, mas interessante. Então, o alegórico é bom interpretar pelo alegórico? Esse método de interpretação, nós temos alguns riscos, né? Porque esse método alegórico, talvez a mente de quem faz essa interpretação, ela esteja bastante submissa aos seus costumes, ao meio em que você vive, à sua educação, né? Os meios sociais, como eu disse. Então, o alegórico traz alguns riscos. E qual que é o risco para nós interpretarmos a escatologia de forma alegórica? O primeiro risco que eu vejo é que nós, como seres humanos, nós conseguimos dar asas à imaginação, né? E a imaginação do intérprete vai ter asas aqui para imaginar essa questão da escatologia. E isso não é nada novidade, porque nós já vemos muitas pessoas interpretar a escatologia de forma alegórica e dando bastante asas a essa imaginação, né? Então, um dos riscos do fator de um método de interpretação alegórico é essa, de dar asas à sua imaginação, que muitas vezes não condiz com a interpretação da Bíblia. Um outro risco, nós não podemos interpretar alegoricamente aquilo que é literal. Tem muitas coisas na Bíblia que é literal, tem coisas que são parábolas, tem coisas que são alegóricos, sim, tem coisas que são por códigos, né, por números, mas nós temos que ter o cuidado. Não é que seja errado se basear no alegórico, mas é o cuidado que nós temos que ter para não interpretar de forma errada, né? Muitas vezes esse formato alegórico também, ele não traz nenhum embasamento bíblico essa, para se interpretar as Sagradas Escrituras e principalmente em relação à escatologia, que são coisas que são futuras e que nós ainda não chegamos lá, é bastante desconhecido, então as pessoas realmente dão asas à sua imaginação. E a outra coisa muito importante que nós temos que ter em mente é de não espiritualizar tudo. Então, nesse fator alegórico, muitas vezes a gente espiritualiza tudo, né? Então, tudo é espiritual, mas nem tudo aqui. Então, é importante que nós temos que entender o contexto, né? Quando foi escrito, para quem foi escrito, né? E para que nós não tenhamos, que não venhamos correr esse risco de interpretar de forma errada e trazer uma informação errada para aqueles que nós estamos ministrando, ou mesmo aqueles que nós estamos levando a palavra e o evangelho. Uma outra forma que nós temos de interpretação é a forma literal. Eu gosto bastante dessa forma literal de interpretar, mas também ela tem que ter um cuidado, né? Um certo cuidado quando se fala na interpretação literal, né? O literal, mais ou menos, é você levar, trazendo aqui por posso dizer, um jargão bastante conhecido, é levar tudo ao pé da letra, né? E às vezes a gente faz isso, né? Pela Bíblia, nós levamos tudo ao pé da letra. E levamos até aquelas coisas que muitas vezes foram colocados e traduzidos de uma forma diferente, né? Quer dizer aqui que a palavra de Deus é a boca de Deus falando, inerrante, confiável, é a palavra de Deus, né? Então, mas nós temos que ter o cuidado também de saber interpretar o que é literal e o que não é. Mas então é possível sim que no literal também nós temos que respeitar. Respeitar o quê? As parábolas, os sonhos, as simbologias, os números, né? E muitas vezes a pessoa leva tudo exatamente pelo literal, né? E muitas vezes não dá certo, né? A outra coisa do literal é que muitas vezes não considera o contexto e às vezes pega só uma parte isolada e não considera o contexto daquele cenário, do momento em que se estão vivendo aquela situação, né? Veja que nós estamos falando aqui de muito tempo, né? São praticamente mais de 2000 anos, então nós temos que também entender o contexto do que foi escrito
e não se basear completamente pelo literal, né? A outra situação chama-se anagógico, que também é uma forma, ou seja, um método de interpretação. Esse anagógico é muito parecido com a forma alegórica, mas aqui traz algo muito interessante, né? Ele traz a ideia de que o próprio indivíduo é levado do sentido literal para o simbólico, ou seja, ele tem o sentido literal, mas ele é levado por uma força do seu pensamento, né, a levar isso para um simbolismo, para um espiritual e para um místico, por meio de códigos, de símbolos, né, e muitos exageram no sentido de códigos ou símbolos. E isso pode levar várias vezes a pessoas quererem prever, como eu disse aqui para os irmãos, né, como esses falsos profetas que preveram aí, né, em 1993, o período da grande tribulação, que em 2000 seria o fim do sexto milênio, né? Quem são esses? Esses são esses que levaram essa forma de interpretação, esse método de interpretação, de forma aí o anagogo, né? Que seria o anagógico, né, que seria essa forma de pegar o literal e transformar isso em místico, em simbólico, em numérico, né? Então, isso pode trazer grandes consequências, como aconteceu com essas pessoas aqui, inclusive um que revelou que seria no ano que assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, ele disse até a hora e aonde seria. Seria em Jerusalém às 17 horas, né? E marcou o fim do mundo para 1987, né? Então, esse provavelmente teria usado esse sentido anagógico aqui para tal interpretação. Então, nós temos que ter cuidado. Esses são os métodos aqui de interpretações, e eu acho que é bastante importante que vocês conheçam e que tenham cuidado a hora de analisar cada sistema, cada método de interpretação da palavra de Deus, principalmente em relação à escatologia, que são temas ainda bastante obscuros para muita gente. Muita gente não conhece, muita gente especula a respeito deste tema, então é importante que nós tenhamos esta preocupação de tomar o cuidado com o alegórico, com o literal e com o anagógico. Nós também vamos falar, acredito que dá para a gente falar sobre esses temas agora. O futurista é um sistema de interpretação futurista. O que seria esse sistema futurista de interpretação, né? Nós falamos de métodos, né, de interpretação, né? Falamos aqui de métodos de interpretação. Agora nós podemos falar aqui de sistemas de interpretação. Lembrando aqui que os sistemas é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, né? E são intelectualmente organizados, né? Então, esses sistemas de interpretação, né? E um deles que nós vamos falar agora seria sobre esse sistema de interpretação futurista. O que seria isso, né? O nome parece que já diz, né? O que seria futurista, né? Tem completamente relação das coisas futuras. Esse método futurista de se interpretar a forma escatológica da Bíblia, né? Esse método futurista, ele é bem interessante porque ele traz aqui, ó, considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir. Talvez é um método que você está pensando do outro lado, que você deve falar assim, não, esse método é o que eu acredito, né? Talvez seja também o que eu acredito, né? O método futurista. Né? Mas nós vamos falar de outros temas aqui, de outros métodos também. Então, esse método futurista, ele interpreta que a maior parte das profecias ainda irão se cumprir e que começa a partir do arrebatamento da igreja, né? Ele começa então a partir do arrebatamento da igreja e depois os demais fatos subsequentes que nós falamos aqui sobre bodas do Cordeiro, depois nós falamos aqui sobre a grande tribulação, falamos aqui sobre Armagedon,
falamos sobre milênio, falamos sobre o juízo final, falamos aqui do tribunal de Cristo, que foi logo após o arrebatamento, né? Então, essa questão futurista nos fala a respeito, esse sistema de interpretação, né? Então, esse conjunto de elementos aqui concretos e abstratos, organizados aqui, leva a uma visão futurista de interpretar a escatologia, né? Talvez, na minha visão, é uma das mais adequadas sobre os últimos tempos, né? Mas também, depois nós vamos falar das subdivisões desse futurista, mas é um outro tema que fica para a próxima aula. Mas também vamos falar aqui sobre o contexto histórico, o que seria esse histórico, né? Essa questão histórica da escatologia. Talvez você talvez não tenha visto falar ainda sobre essa questão histórica, mas é algo também bastante relevante. Ele fala sobre os fatos, por exemplo, de Apocalipse, já se cumpriram na maior parte, mas está o entendimento, e assim, eu não acredito que esse entendimento seja uma real, tá? Mas a parte histórica, desculpe, considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na maior parte. Então, vejam bem, o futurista diz que não. Tá? O futurista interpreta que a maior parte dos fatos de Apocalipse ou das coisas futuras ainda irão se cumprir. Já o histórico, ele diz que já se cumpriram a maior parte do livro de Apocalipse, né? Então, esses dois sistemas de interpretação. Depois nós temos também o preterismo. Esse aqui é um grande perigo, irmãos, sobre o preterismo. Eles entendem que Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, né? Incluindo a destruição de Jerusalém lá no ano 70 a.C., no ano 70 depois de Cristo, né? Entretanto, as profecias bíblicas do fim dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, né? Nós podemos estudar aí e ver que muitos ainda não se cumpriram. Por exemplo, o arrebatamento da igreja não se cumpriu. A grande tribulação também não se cumpriu, né? A vinda do Cristo em glória também não se cumpriu. E o milênio também não se cumpriu. Então, o preterismo é uma arma bastante perigosa, bastante perigosa, inclusive, para nós cristãos. E eu conheço pessoas que se afastaram do evangelho acreditando nesse sistema de interpretação do preterismo. Tá? Então, é algo que nós temos que ter bastante conhecimento a respeito para não cairmos no engodo, não cairmos nessa armadilha do preterismo, tá? E olha que essas pessoas têm bastante embasamento, pessoas que já estudaram a Bíblia e eles interpretam que tudo já está pronto, né? Já foi feito o sacrifício, Jerusalém, o Império Romano já na época já dominou Jerusalém, mas eu ainda tenho algumas perguntas que ainda ficam bastante na dúvida. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, né? Então, são pontos bastante fracos nessa questão, tá? O preterismo, na realidade aqui, ele vem do latim preter, que denota passado ou além de, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. E nós também podemos entender esse preterista aqui, era um método que era bastante utilizado pelos críticos, que entende que esses registros foram destinados aos crentes, em especial à liderança do seu tempo, sendo que quase tudo se cumpriu até a época da década da queda do Império Romano, né? Então, eles já interpretam desta forma. E eles se baseiam onde isso? Eles se baseiam lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 23, né? Ele diz que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, em Mateus 16, 28. Alguns que não experimentarão uma morte. Também Mateus 23, 35 a 36, né? Então, tem várias passagens que eles interpretam. Mas o perigo, lá em Atos capítulo 1, do verso 11, diz que voltará o Senhor da mesma forma que nós vimos subir. E nós temos que tomar cuidado, porque Timóteo diz lá no capítulo 2, no verso 18,
estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição aconteceu. E assim alguns se perverteram da fé. Então nós temos que tomar cuidado, né? O que nós entendemos a respeito do preterismo? As cartas do Apocalipse foram para as igrejas reais do primeiro século, né? E para aplicação também nos nossos dias. As profecias do Antigo Testamento sobre o Messias se cumpriram realmente. E eles interpretam aqui como forma simbólica o Apocalipse. João escrevia com grande convicção que estava escrevendo para gerações futuras. Se tudo já se cumpriu, e aí nós voltamos lá no começo, quando eu falei que uma das atribuições da igreja é de espalhar a esperança. Se tudo já se cumpriu, qual que é a esperança da igreja, né? Como é que fica a esperança da igreja se tudo já se cumpriu, né? Então, nós vamos tomar muito cuidado com essa questão, né? A outra é simbolista, né? É também chamada de interpretação idealista, né? Se você encontrar aí em outros livros ou em outros canais sobre idealista também é a mesma interpretação, tá? Aqui tudo é espiritualizado, simbólico, e nada é histórico, mas também aqui dá uma mistura do alegórico também, lá que a gente falou do método alegórico, né? Então eles acham que tudo para eles é simbolismo, por exemplo, em relação ao milênio, né? Ele não haverá um período literal de 1000 anos, eles explicam, né? Então essa também é uma forma de interpretação do sistema simbolista, e tudo para eles são símbolos e nada é concreto e tudo é algo abstrato. Então não há milênio, então a igreja está vivendo um momento simbólico do milênio, eles acreditam nisso, né? Eles acreditam que a igreja já está vivendo esse momento simbólico do milênio, então é outra interpretação, outro sistema de interpretação que é bastante preocupante, tá? Na próxima aula, nós podemos falar aqui sobre os conceitos de interpretações, né? Sobre pré-tribulacionista, sobre mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. São termos que nós podemos falar, então, na próxima aula. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado com bastante dúvida, que assim vai levar vocês a procurarem a próxima aula e também a assistirem a próxima aula e divulgarem também para as pessoas que assistam a próxima aula, né? Lembrando, grande tribulação, o que acontece na grande tribulação? O que será, né? Algumas perguntas que ficam aí para a nossa próxima aula. O que acontece na grande tribulação? Onde estará a igreja no período da grande tribulação, né? O que acontece no milênio? O milênio é literal, o milênio não é literal, né? Então nós aprendemos algumas coisas aqui sobre os métodos, né? Sobre os sistemas, os métodos e os conceitos. Nós vamos falar na próxima aula sobre esses conceitos pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Se você já quiser ir procurando alguma coisa, você já vai ter base para nos dizer se você é pré, é mid e pós-tribulacionista. Lembrando uma coisa, não importa se você é pré, é mid ou pós-tribulacionista, importa que você acredita, assim como eu, na volta de Jesus Cristo para resgatar a sua igreja deste mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.